Então, se você está seguindo o que Deus mandou você fazer, você está exatamente onde você deveria estar. O progresso de Deus não é medido pelo cronômetro humano, mas sim pela fidelidade dele. Você já se sentiu perdido sem saber se os seus planos faziam parte do plano de Deus para sua vida? E quando Deus mostra um caminho completamente diferente daquilo que você imaginou, você é capaz de abrir mão da sua vontade para fazer a vontade dele? Meu nome é Guaramade, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu quero te mostrar que como viver de forma alinhada com o propósito de Deus pode transformar completamente a sua rotina, suas decisões e a forma como você vive a sua vida. A forma como eu comecei a viver minha vida mudou completamente quando eu finalmente entendi que os meus planos, que os meus sonhos, eles não podem estar acima daquilo que Deus espera de mim. Sempre tive planos, sonhos e metas, só que ao longo da caminhada eu entendi que nada é melhor do que eu sonhar justamente aquilo que Deus também sonha pra minha vida. E fazer plano, na verdade, não é errado. Na verdade, a Bíblia, ela nos encoraja a isso, ela nos ensina a planejar as nossas vidas, desde que o nosso coração esteja aberto para que Deus, ele guie o caminho. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem com que a acabar? Esses versículos nos mostram o quanto a Bíblia ela valoriza o planejamento, o quanto ela nos ensina a planejar sempre antes de agir, mas sempre deixando espaço para que Deus ele possa ajustar o nosso caminho, endireitar o nosso caminho e nos guiar para o melhor dele para nossas vidas. Não é errado você fazer os seus planos, só que nenhum deles devem estar acima daquilo que Deus ele deseja. Em Tiago 4 diz: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Embora a gente possa se planejar, a gente deve sempre submeter os nossos planos e a nossa vida à soberania de Deus. Muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor é que prevalecerá. Então, assim, claramente, os nossos planos, eles devem existir, só que a vontade de Deus, o plano do Senhor, eles sempre prevalecem. Então, nada melhor do que você sonhar e desejar viver justamente aquilo que Deus, ele planeja para sua vida. É muito mais lógico, né? A chave aqui, então, é você planejar, mas ficar com o coração disposto a mudar de direção caso Deus ele mostre um caminho que é muito melhor. E sabe o que isso revela? Um coração que ele é totalmente rendido a Deus. Quando você está disposto a abrir mão dos seus próprios desejos e da sua própria vontade para viver aquilo que Deus ele planejou para você, para viver tudo aquilo que Deus ele, de alguma forma, escreveu para sua história, você passa a viver uma vida de obediência, uma vida de rendição. Porque Deus ele tem uma história para mim e uma história para você. Antes mesmo da gente nascer, o Senhor ele escreveu a nossa história. Então fica o questionamento, você quer viver a história que você quer construir, que você quer escrever, ou você quer viver a história que Deus ele, antes mesmo de você nascer, já havia escrito para você? Isso não significa que você deixa de sonhar, que você deixa de planejar. Muito pelo contrário, Deus ele quer que você sonhe, ele quer que você planeje, que você trabalhe por isso. Mas a gente precisa estar disposto a abrir o nosso coração e deixar Deus ele refinar os nossos sonhos e nos direcionar para aquilo que é melhor para nós. Então buscar o que Deus quer de você é a melhor decisão que você pode tomar. Nada melhor do que você sonhar com aquilo que Deus ele também sonha. Estar alinhado com o coração e com os pensamentos de Deus é a melhor escolha que você pode fazer na sua vida. Isso porque o seu tempo, os seus hábitos, as suas decisões, as escolhas que você faz no dia a dia passam a se tornar muito mais intencionais, porque você sabe exatamente para onde você está indo. Você está sendo direcionado para aquilo que Deus já está apontando. E a partir do momento que você escolhe viver aquilo que Deus tem para você precisa entender uma coisa, é que você não está atrasado se você está no caminho de Deus. Às vezes a gente olha para os lados e começa a comparar o nosso ritmo com o ritmo das outras pessoas, mas a grande verdade é, quem ditou esse ritmo? Deus ele tem um ritmo específico para cada pessoa. Então, você só tem que se preocupar com o seu ritmo. Você tem que se preocupar com o seu caminho, com a sua jornada, com aquilo que Deus ele está direcionando você a fazer. Porque aquilo que Deus ele confiou a você, ele não vai confiar a outra pessoa. Ele quer que você faça, ele quer que você estabeleça. Sabe, Deus ele não se engana, ele não se apressa, ele não se atrasa, mas o tempo dele é perfeito. E mesmo quando a gente não responde no tempo oportuno, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está seguindo o que Deus mandou você fazer, você está exatamente onde você deveria estar. O progresso de Deus não é medido pelo cronômetro humano, mas sim pela fidelidade dele. Uma coisa que eu passei a fazer nos meus dias é moldar a minha rotina em torno da vontade de Deus. Ao invés de eu deixar tudo girar em torno daquilo que eu quero, eu passei a ajustar a minha rotina, os meus hábitos, as minhas escolhas
em direção ao fluxo daquilo que Deus ele deseja fazer. Eu acredito que isso é viver com propósito. Então, por exemplo, eu sei que em algum momento da minha vida, Deus ele tem um plano para que eu vá para fora do Brasil. Eu não sei se vai ser para morar, eu não sei se vai ser para visitar, de fato, eu não sei. Eu não tenho mais detalhes dessa informação. Gostaria de ter? Gostaria, mas eu não tenho. Só que eu sei que isso é uma das vontades de Deus pra minha vida. E o que eu tenho feito com isso? Eu tenho me dedicado a estudar um pouco mais inglês. Eu já entendo bastante, só que esse ano eu decidi realmente colocar como uma meta aprofundar mais o meu vocabulário, ir para um nível um pouco mais avançado. Então eu coloquei como meta nesse ano ler pelo menos o Novo Testamento todinho em inglês. E eu já estou no livro de Romanos e eu tenho me dedicado todos os dias para poder aprofundar de fato o meu vocabulário. Porque eu sei que quando a oportunidade vier, eu já vou estar pronta. Então você entende que não é o fazer pelo fazer, não é colocar metas aleatórias, não é colocar objetivos aleatórios, mas é o fazer com propósito. Os hábitos que você coloca na sua vida, eles não devem ser simplesmente colocados ali de forma aleatória, eles precisam fazer sentido, eles precisam estar te direcionando para algo maior. Por exemplo, não é somente fazer atividade física, mas é porque eu quero ter saúde para que eu possa viver o meu propósito. Eu quero ter saúde para poder levar a mensagem que o Senhor confiou nas minhas mãos, eu quero ter saúde para poder cuidar dos meus filhos, para poder cuidar e ver dos meus netos. Ou seja, tudo tem um propósito muito maior. O que será que Deus ele já confiou nas suas mãos? Às vezes Deus ele te deu uma ideia de um empreendimento, de um negócio, de um projeto. O que você tem feito com isso? Às vezes o desejo da sua vida é construir algum negócio, ser um músico, um artista. Eu não sei o que você tem colocado no seu coração, o que Deus tem gerado no seu coração, mas o que você tem feito com aquilo que Deus tem confiado nas suas mãos. Você não pode enterrar, simplesmente, você precisa fazer algo a respeito. Cada direção de Deus exige uma resposta prática, e é a soma dessas respostas que vai permitir com que você viva uma vida com propósito. Me conta aqui nos comentários se esse vídeo fez sentido pra você e, claro, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo pra mais alguém, para que essa mensagem possa ser espalhada e até o próximo vídeo.